Olá, Patrícia. Tudo bem? Tudo e você? Bom dia, tudo bem. Bom dia. Então, tá bom. Obrigada por essa conversa, porque às vezes eu acho que conversando eu consigo explicar melhor do que por texto, por mensagem, por e-mail, ok? Ah, eu achei que você era portuguesa. Não. Como você pode perceber pela minha falta de sotaque. É, Vai ficar muito mais fácil também de você entender o que eu tô falando, né? Porque tem umas portuguesas que falam aqui que você não consegue entender nada. sim. Então é o seguinte, você me mandou aquele texto que eu acho que você deve ter tirado do consulado, uma coisa assim, né? Então, assim, é importante que você entenda um ponto muito, um detalhe muito importante. Você é neta de português, de portugueses, né? De ambos portugueses, você tem direito à nacionalidade portuguesa, ponto. Só que você tem o benefício maravilhoso da sua mãe estar viva. E isso faz toda a diferença em relação ao seu processo, porque eu não sei se você reparou naquele roteiro que eu te mandei, né? Aquela planilha. Ela funciona como um roteiro mesmo, né? Então tem primeira fase, segunda fase, e lá tá falando um pouquinho em relação ao processo. Então, assim, prova de vínculo, você vai precisar provar vínculos com Portugal? Não, se a sua mãe tirar a nacionalidade portuguesa antes de você. Por quê? Porque ela é filha. Para filhos não precisa provar vínculo. Então, então a primeira fase é, como o casamento dos seus avós já está transcrito aqui em Portugal, tá tudo certo? A primeira fase é a nacionalidade da sua mãe, depois a transcrição de casamento dos seus pais e depois a sua nacionalidade, sem vínculo nenhum, muito mais rápido e garantido. Entendeu? Tá. É que eu achei bem estranho, porque eu acabei, quando eu vi isso, eu entrei em vários fóruns para entender o que são esses laços efetivos. Então, esses laços efetivos é pro caso de netos que não têm a mãe viva, a mãe e a avó viva. Não avô, não português. Os portugueses, eles não precisam estar vivos. Quem precisa estar vivo para não precisar provar os vínculos é o filho do português. No caso, a filha, que é sua mãe. Entendeu? Então, se o filho do português é vivo, a atribuição dessa nacionalidade é direta. É de geração em geração. Quando a gente pula uma geração, é que daí a gente precisa provar vínculo, porque é uma outra linha do artigo, entendeu? Você vai ser enquadrada no artigo 1, a linha C. E daí, se a gente não fizer a nacionalidade da sua mãe, daí você vai ser enquadrada no artigo 1, a linha D, que é uma nova versão da lei, né? Uma alteração legal que aconteceu em 2017 e que daí precisa provar vínculo. Então, eu me enquadro no artigo 1, linha C. C. Tá. Isso. Então, eu estou no artigo 1, linha C. Qual que é a lei? A lei é 37 de 1981, que é a lei de nacionalidade. Nós temos um artigo referente à lei de netos no nosso blog, no blog da DNA Cidadania, tá? Agora, você não precisa pensar em nada disso, porque, por exemplo, fazendo a nacionalidade da sua mãe, a transcrição de casamento dos seus pais, seu pai também tem direito à nacionalidade. Inclusive, ele entrou em contato comigo e daí eu falei que eu já estava conversando com você. Eu fiquei um pouco preocupada quando eu vi isso, porque imaginei, porque é um custo muito alto, né? Se eu for deferida por causa disso, eu fiquei preocupada, porque é muito dinheiro. É por isso que a nacionalidade, por atribuição direta, sem pular nenhuma geração, é muito mais garantida e muito mais rápido. Por quê? Um processo de neto, de forma direta, vai demorar mais de 2 anos, tá? E você viu o prazo total que nós conseguimos para o seu processo? Total! Em torno de 6 meses. 6 meses. Para tudo, a nacionalidade da sua mãe, a transcrição do casamento e a sua nacionalidade, ou seja, não tem nem o que pensar. E você já tá com toda a documentação. Eu não analisei a documentação que você me enviou,
tá? Porque eu achava que era importante eu conseguir te explicar em relação a isso antes de qualquer coisa. Tá. Você pagou muito caro com a apostila. A conexão tá ótima. E tem estados onde a apostila é mais barata. A gente tem parceria em Brasília, com o cartório de Brasília, que é 1/3 do valor da apostila. Entendeu? Por isso que os valores da primeira coluna daquela planilha do roteiro, que são os valores em reais, tem um valor ali que a gente coloca que é uma estimativa, tá? Com apostilamento segundo a nossa orientação. Você deve ter gastado mais que isso. Gastei. Certamente. Então, essa é uma estimativa que a gente faz de acordo com as nossas orientações, tá? Mas em relação aos honorários, por exemplo, as taxas, é importante também que você saiba que você não precisa me mandar as taxas todas de uma vez só. Você pode ir mandando conforme o processo for caminhando. Então, a gente solicita quando for necessário, tá? Eu posso estudar com o nosso advogado alguma possibilidade de desconto. Mas é importante que, assim, é uma nacionalidade que é vitalícia, né? Então, ela vai continuar e não, né? 8 mil reais pode ser um valor alto, mas não em relação ao custo-benefício, né? De se ter a nacionalidade, né? E não é só a sua, é a sua, da sua mãe e depois o seu pai também tem direito. Isso também é importante. Eu vou ver a documentação que você me enviou, que é muito importante a gente já dar uma analisada. Daí a gente vai conversando em relação aos honorários, a gente vai conversando pelo WhatsApp mesmo, pode ser? Tá. Ficou Tá claro? Eu conto com você pra me ajudar. E mais importante... Claro, mas o mais importante que eu quero que você entenda é em relação à lei, ao seu direito. Você entendeu? Entendi. Tá? Entendi. Isso é o mais importante. Essa ligação o meu objetivo com essa ligação era te fazer entender o seu direito, o seu real direito, porque como neta, pulando a sua mãe não é aconselhável de forma nenhuma. Ok? Tá, então não pulando a minha mãe, eu não preciso comprovar nenhum tipo de laço, casar com português, alugar uma casa, não preciso fazer nada. Pelo amor de Deus. Eu já namorava. Pelo amor de Deus. Nossa, é cada uma que a gente ouve. Quero nem pensar. Eu comprei uma passagem pra engravidar lá em Portugal. Jesus. Mas a gente vai se falando. Eu vou analisar e a gente vai se falando, tá bom? Tá bom, Mariana. Obrigada. Eu que agradeço, Patrícia. Uma boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. E essa foi mais uma ligação com a Conversa com a DNA. Se você quiser conversar comigo, a gente pode agendar. É só me mandar um WhatsApp. Até o próximo vídeo. Tchau!